Vambora, seja bem-vinda, querida Lalinha, mais uma vez. Fica à vontade. Obrigada. Vamos que vamos, então já temos esse começo de jogo. Vamos ver se vai ter aquele famoso invade, será? Garante? O que vocês estão achando? Não sei, cara. Acredito que não. Aparentemente, é da hora falar isso, né? Quando os dois já acabaram o buff, então... Não invadiu. Muito bom. Primeiro, pô, agora o segundo. Mas era bem perigoso mesmo, por conta do early game forte do Madins, Valentina, Grok, tinha ali um bom contra Invade, né? Da DMX. Pois é. E a gente vai vendo aí o ABS sendo focado. O Grok já apareceu para dar aquele help na Melissa. E o Raze Boy pulou e, cara, tá abusado, maluco, né? hein? Meu amigo Razy Boy pula sozinho ali, quase tomou o abate, mas é um Kufra, né? A gente não pode esperar muito, a não ser esse invade mesmo, tentar essa pressão de mapa logo no início. Por outro lado, tem o ABS que tem que recuar dali para não tomar nenhuma invertida. Ó, o Borocrazy já fazendo os primeiros cabos CB ali pelo mapa, pegando informação, tá com tranquilidade, as duas equipes se respeitando bastante. Stark tá por ali, Nix também. Agora Oi chega para somar, o Borocrazy vai para cima, tá sozinho por lá, pode ser que tome o abate. Saiu no limite da honra, voltou diretamente pra torre. Obrigado a gastar ali o seu recurso de flash também, o Razy Boy, que não é um recurso importante. Legal que até o momento a gente vê o Raze na lane do abusadão sendo abusado. Então nada mais do que mostrar aí pro seu chefe, né? Quem não seguiria o chefe, não é mesmo? Seguiria o chefe, não é mesmo? Simplesmente ele consegue fazer também o mesmo trabalho. Eu já tenho o meu veredito. Ai, não. Deus me perdoe. Fake Natty! Fake Natty, oh my god. Vamos lá. Diretamente aqui da Terra do Amanhecer, nós temos aí a nossa primeiríssima Turtle, que já está sendo rodeada ali pelo Isol, enquanto o Owen aí garante seu level 4. Vai ficar um pouquinho atrasado, obviamente, no posicionamento, mas ali o Isol também já está garantindo. Tá na maldade, cara. O Isol ele tá com um posicionamento muito bom. E olha isso! O Tono Prime... Recuar ali, foi uma ultimate bem colocada. Opa, tudo bom? Tudo bem, querido? Tudo bem, voltou? Voltei do nada, desculpa, Gabriel. O cara foi pegar água e não voltou mais, pô. Gabriel levou susto aqui, assustou o Gabriel. Eu tomei um susto. Aqui, mas olha, o susto que tá tomando também tá sendo a equipe da Cyber, que tá sem saber o que fazer. Tá vendo aí a Turtle sendo realizada por parte da DreamHack e... Ai, Raze! Olha só o Razy Boy posicionado incorretamente, tomou ali o primeiro abate roubou. pro Blood, pode trazer pra assinar, mas tem do outro lado o Tartaruga, mais um abate pra eles, 2 abates da MX, mas perderam o objetivo, pode trazer pra assinar que essa foi bonita, CB! Vamos lá, né? Você perde uma Turtle, mas ganha 2 abates. Você fica com 1k de diferença no Gold e eu acho que, por mim, tá sendo worth. Exatamente. Troca justa, Lala? Olha, na minha visão, pegar 2 kills é mais importante do que uma Turtle, né? Dá pra ver ali pelo farm do Gold também. Exatamente, olha só, Stark foi pego sozinho por ali, obrigado a recuar, tem follow-up do Lutz, vai chegar junto, espanta o Razy Boy dali, sobra sozinho lá em cima, mas por enquanto o cameraman que perdeu a mão, hein? Perdeu a mão. Não, ele mostrou... É maldade, pô. Ele mostrou lá que a Melissa tá tentando frisar B, a Katapa tava batendo ali na outra. E é uma estratégia interessante também, você atrasar o farm do seu adversário. É verdade. Exatamente. Lala, tá gostando, querida? Tô gostando bastante. Por enquanto tá tudo tranquilo. Vamos ver agora, talvez, possível invade ali no Bull da Fanny, né? Pô, meu, tu pergunta logo pra ela, bicho. Pô, 2x0 do MX, tomando uma dessa, ela tá exatamente gostando, por meu. isso, exatamente por isso que eu vou buscar a nossa convidada Lala. Pra quem não sabe, ela é criadora de conteúdo também, né, Lala? Sim, da DMX. Mas não é clubismo, só é o que tá Não, acontecendo não aqui é, no jogo. quase não é. Não é clube. farpa se for a true da true. Exatamente. E olha, a true da true é que vocês aí de casa são fantásticos e estão quase batendo a nossa metinha de likes. Falta aí apenas 12 likes pra gente conseguir bater nossa meta. E a Diana já tá ultimate estourando da o código Bea... ali, hein? Exatamente, já vi ela copiando o código pra mandar ali pra vocês, ó. Partida muito tranquila, dos dois lados, as duas equipes, por enquanto, eu acredito que tá tendo muito respeito para ambas as partes, né? Até... Bateu! Ai, que susto! Moleque. A Lala Nossa, quase velho. pulou aqui. Nossa, eu quase caí no no chão de susto aqui. O CB que faz isso com a gente, agora foi minha vez de se ligar. Play. Olha lá o Oi, abre mais uma vez uma bela ultimate, encaixa muito bem o dano Abis, manda start de base 2 a base 1 com 4 minutos de partida. O Isol vem pra cima, consegue garantir pressão de mapa agora, a Cyber
Cyber Hunters vai pra cima da DMX, tentando tomar o Covil. Já tem posicionamento ao Crazy, viu o Prime sobrando sozinho, errou o cabo ali que eu acompanhei no detalhe. O Rainbow prefere não investir, acaba se desvencilhando e deixa a Open Tartaruga nas mãos da Cyber, CB. Agora sim, 2 tartarugas, uma média de vantagem um pouquinho melhor, não tá tão diferente assim no ouro, são 600 de gold, mas aquilo, vamos ver o que mais está guardado aí pra esse posicionamento. Ainda assim, questão de abates, a gente tem um abusadão ali que o ABS tá metendo a marcha ali pelo menos, tá tranquilo. Mas aquilo, a gente ainda tem um Stark que é muito mais potente nesse serviço, vamos ver o que ele pode fazer sobre essa situação. Prime agora tem aí esse momento, ok, um head-to-head agora pra vocês, a gente sabe que o KDA, obviamente, né, um time que tá aí topo de tabela contra um que tá no low, é meio complicado também ver uma média por essa, mas ainda assim, mantém o ouro por minuto, não tá tão longe, mas a participação em abates é muito maior por parte do Owen. Foi uma play muito bonita ali do Terila junto com o Kufra, né? Dá pra ver que a Cyber também veio muito bem preparada e agora vai ter invade no buff, será? Easy! O Raze entrou muito bem, mas ficou sozinho, voltou pro low-up, tomou o dano massivo. Rainbow garante o abate, Owen manda Nix de base. Consegue responder muito bem DMX, virando 3 abates a 2. Ainda assim rola a pressão, o Crazy tá saindo devagarinho e consegue sair no cabo. E só tomou o dano massivo por ali, mas foi suficiente pra pegar o Blue. É isso que importa, né? Pegou o Blue da Fanny, então acho que não foi uma troca justa, porque uma Fanny sem Blue não faz nada. Exatamente, foi uma troca justíssima, eu diria. Eu acho maldade, pô, essas dependências de buff aqui, tá? Eu acho que isso é errado. Ninguém devia ser dependente aqui, né, nessa questão, porque isso estraga um pouco do rumo do jogo, né? Você fica muito daquele, eu vou para um objetivo, vou pegar meu buff para poder fazer o objetivo melhor, então é estranho. Por isso que muita dessa dependência aí fica meio estranha, né, no sentido dessa selva de ML. Mas, ok, a gente sabe que pelo menos é uma estratégia que não pode deixar passar, e ainda assim, tá aí 0-1 ele. Tô precisando de um early game aqui, como eu tinha falado, pô. Cadê? Exatamente, o Rainbow invade diretamente pra cima do Rainbow, do Razy Boy, tomou o dano ali, caiu, foi devagarinho, a BS consegue abater a torre, vem com muito dano, caos, estrago administrativo. E solta o dano massivo por ali, fica tentando sair, tá recuando devagarinho na martelada, ele consegue sair de lá, mas toma muito dano. Stark também fica no limite da honra, o Prime já foi pego por ali, tomou o dano pelo Oi, consegue garantir o abate, mais uma torre garantida no mid. O Crazy se desvencilha e consegue levar o objetivo, Gabriel. Conseguiu ali levar um objetivo enquanto seu time tava fightando, jogou bem demais, uma excelente visão de mapa e leitura de jogo. Cyber Hunters tem 2 torres a 0. Eles eram com um jogo bem agressivo, né? Conseguiram ali... Olha a play! Olha o Razy Boy, praticamente aniquila por ali, anula o ataque da DMX, o Stark garante o abate da tartaruga no Smite, conseguiu caçar bem aplicado, vira pra cima do Razy Boy e ainda sai com o abate. Vai tentando ir pra cima agora, mas do outro lado do sol pra ali, bem jogado do Nix, mas deu a parede ali pra não conseguir sair, cara. Consegue relar devagarinho, mas tá lá. Lucy garante mais um belíssimo abate, 6 abates a 3 com 7 minutos e 57 segundos de partida, CB. 2K de vantagem e eu tava pra sentir uma falta. Lucy, por que será que o Lucy não foi agressivo com os Uranos que a gente viu até ontem, né? Cadê aquele Uranus que rouba buff, 2-0 em 1 minuto de jogo. Nossa, cara, tá sentindo falta aqui, hein? Mas vamos lá, aqui nesse momento, sim, acalma um pouco mais o sentido de jogo. O próximo objetivo vem em 80 segundos, que é esse próximo Lorde. Vamos ver como vai aí ficar nessa medida. A gente vê agora o player head-to-head aí, a gente já vê entre os jogadores, o Stark e o ABS, eles aí que são de rotas diferentes, obviamente, mas ainda assim tem uma média boa de ouro por minuto e participação dentro do jogo, o que é mais errado. uma vez, o Owen abre o ultimate ali pra zonear, pegar informação de mapa, sobrou só o Stark sozinho, mas ele consegue sair de lá tranquilamente com a sua segunda habilidade. O Lucy tá por ali também, deu as caras, mas não vai preferir interferir em nada, só segue o baile daqui, Lala. E deu pra ver que os dois times vieram com uma proposta de early game muito forte, muito agressiva. Então os dois estão agressivando a todo momento. Exatamente, agora quem foi agressivado foi o Nix, obrigado a sair por ali. Só tentou a play sozinho, ficou pro lado, atordoado, suprimido, levantado. Stark garante o abate. Vem muito bem, Rainbow ainda responde em cima da torre, leva a vantagem agora nesse primeiro momento, Gabriel. A vantagem que a gente tinha visto, principalmente de mapa e torre, que a Cyber tava levando, agora não é existente. Inclusive, DMX leva a T2 e, meu Deus, Lucy, tá tudo bem aí, parça? Olha, abriu o ultimate ali, roubado pelo Prime, bem executado, ataque aéreo pros dois lados. O Lucy passa no meio das duas torres, como o Gabriel menciona. Ele fica em posição desfavorável por ali, mas tá coragem, tá valente, tá ali de peito aberto pra receber o dano de uma vez. Ficou pelo meio do caminho, a torre vai caindo devagarinho. Mais um objetivo garantido pelo Rainbow. Aí o top derrubador de torres, hein?
Vou falar pra você que o Lucy fez proxy com 3 heróis inimigos e a Wave batendo nele, tá? Literalmente abriu o peito ali, né, CB? O cara é muito bom, pô. Tá de colete, tá de escudo. O colete, na verdade, da vontade. Vai pra cima da MX, virando 9 minutos, 49 segundos de partida. 7-3 nesse primeiro embate, Gabriel. Roubaram ali agora o Blue da Fanny, então realmente não vai ter agora que jogar no split, igual tá fazendo. Joga cabo pra trás, foge. Porque sem energia não tem muito o que ser feito. A gente vê o Owen fechando também o Cetro Relâmpago, sabe que vai dar muito dano com essa farsa. Cara, o jogo realmente deu uma virada, a DMX deu uma consolidada, vão fazendo o Lorde aí agora, já tem visão do Raze Boy que prepara o pulo. Olha só o Raze Boy, passou sozinho ali, hein? Passou sozinho o Raze Boy, se ele passou sozinho, acabou ficando sozinho. Vai tomando muito dano por ali, não tem mais o que fazer. Oi, abre ultimate, muito bem colocado, Stark garante abate. Manda de vala mais um componente importante da Cyber. O Lorde sobra OP, o Eurocrazy se coloca em posição de ataque. Obrigado a resetar o Lorde da DMX, mas ainda assim sobrou o Sol. O Nix tentou a parede por ali, Teresa como o fantasma atravessa o muro e sai pro outro lado. O Lorde ainda tá ali, tá sendo resetado, aliás, tá sendo agressivado. Vai tomando muito dano o Lorde, agora parece que Giva a equipe da Cyber, CB. Giva demais, mas ainda assim o Nix, cara, tá jogando muito. Mesmo com essa participação toda, o foco da Cyber em cima dele demora muito pra cair. Morreu apenas uma vez e diversas vezes ficou com pouquíssima vida. Pois é, mais uma vez, diversas vezes. Diversas vezes, cara. Lala! E deu pra ver todo o cuidado também que a DMX teve na hora de fazer esse Lorde, pra não ocorrer um roubo da Fanny, por exemplo, né? Então eles tiveram todo cuidado, reiniciaram o Lorde, tiveram 100% de certeza que iam garantir e realizaram o Lorde. É bom falar, né, Lala? É bom, é bom. Olha só, o Raze Boy mais uma vez, o Nix faz uma parede instantaneamente agressiva. Stark mais uma vez garante o abate, ele vira 5 abates a 1. Muito bem escalado nesse início de partida, Lala. É isso mesmo. Olha, agora eu acho que vai ser bem difícil a equipe da Cyber conseguir virar esse jogo. Apesar de ter uma Bia e uma faixa que limpam bem conseguem ter uma clear wave muito boa, eles podem segurar o jogo bastante, mas é bem difícil virar. Só se a DMX deu um super over nessa partida. Exatamente. O que é muito bom também é Codigueira. Se você ainda não deixou teu like, capricha o dedo nas redes sociais, deixa o like e que Deus abençoe toda a nossa tarde. Gabriel, fala comigo, querido. Falo que o Lucy acabou de fechar o Imortal, então no time. A gente sabe que vai ser difícil, as torres estão sendo focadas. A gente viu a Fanny roubando o Blue e... o Blue não, olha o Red, só, morreu. Rainbow foi pra cima, ali acabou tomando invertido, o Crazy foi de base. O Sol ainda foi pra base, quase que vai de base. Aliás, ele foi pra base e quase vai de base, duplamente falando. O Rainbow tá pra ali, né, tem com ataque Sol, ele vai ter que voltar mais uma vez ali pra realar o HP. A torre do mid lane não cai, fica de pé, mas agora sim chega a barricada de horda de Minions. Super Minions ativados também na rota do meio. Vai com tudo a DMX pra cima, eles não querem saber de brincadeira, tem tentando focar o Cristal. Ficou difícil pro Lúcio, ele tem que equar dali. Vai ela no que dá. Mais uma vez, Nix coloca uma parede pra parar a equipe da Cyber. E consegue defender ainda que com sufoco tá viva no jogo, Lala. E agora que deu Super Minions na torre oposta do Lorde, a Fanny vai ter que ficar splitando, limpando esses Minions. Vai ser bem mais complicado. Eita! Snipada! Conclua, filha, já foi, agora não dá mais. Não, era só isso mesmo, que a Fanny vai ter que ficar splitando e vai ser mais complicado pra ela chegar a tempo nas TFs e no próprio Blue dela também, né? Exatamente, que já tá sendo talvez ali ela praticamente... tente um roubo ali, né? Vai roubar o outro. Exatamente, acho que não ia dar muito certo não, ela estava muito mal posicionada, não tem como chegar perto quando você tem o Stark ali fazendo uma partida brilhantíssima, né, Gabriel? Ui. Não tem como, ali o Rainbow quase tomou uma snipada na testa. A Fanny conseguiu roubar o Blue adversários, vai estar saindo agora com seus cabos. E foi uma estratégia inteligente também, né? Eles estão indo no meu, eu vou no deles e não tinha ninguém lá. E olha a play. Exatamente, olha o Stark mais uma vez dizendo pra ele. Raze Boy tá sozinho por ali, mas tem um bom posicionamento. Chega muito bem agora o Sol. Tentou ultimate por ali, mas não teve como. Imparável nas mãos dele. Stark gigantesco, double kill pra ele. Pode assinar que tá poderoso. 7 abates a 1 nesse momento com 13 minutos e 53 minutos de partida. A DMX vem com tudo, Henrique. Rapaziada, aparentemente... Opa, um assassinato, hein? Um assassinato a 14 minutos de partida. Do nada, ninguém esperava e tá lá. Mandou de base o Prime mais uma vez ao Crazy. Cara, ainda assim, Raze Boy tá 0-7 nessa partida. Por mais que ele ainda esteja acertando muitos engages favoráveis, né? As iniciações ótimas, não tem como o time dele acabar realmente fazendo follow-up, né? Não conseguir seguir. De uma forma geral, tá fazendo um fightback muito bom a DreamHack, forçando o jogador a ir até ele. Mas ainda assim, eles já estão num momento de jogo que mesmo se ele acertar o melhor engage de tudo, tá muito difícil da galera da Cyber ter dano pra conseguir limpar essa DreamHack, cara.
Exatamente, vem com muita posição de mapa e o controle absurdo. Essa composição da DMX de fato ficou um pouco mais expressiva, né, Lala? Sim, e deu pra ver que o Reis conseguiu fazer um engage bom, só que ele foi cancelado uma vez pelo Marcos, uma vez pela Valentina, ele não conseguiu ultar, mas se ele conseguisse ultar, talvez seria uma possível TF boa ali pra Cyber. Exatamente, foram 2 cancelamentos que custaram agora um Lorde que tá caminhando e marchando com tranquilidade. Eu não sei porque aquela torre do bot lane, ele não caiu, a torre da lane do Gold. Ainda não caiu. Ainda, calma. Era pra ter DMX ter tirado aquele ali faz algum tempo. Olha só, o Lorde já tá praticamente na base. Tá tentando chegar diretamente pra cima do Cristal. Mas abre o ultimate por ali o Owen. Responde muito bem o Prime. Não tem como focar o Cristal nesse momento. Sanguinário nas mãos do Rainbow. Ele cresce nesse momento junto com a DMX. Acabou. E vai buscar o GG.